Oi pessoas, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre conjuntos. E primeiro a gente vai dizer sobre as noções primitivas de conjuntos. Conjuntos nada mais são do que coleções. Coleções. Ou até grupos de coisas. E cada conjunto é composto por um ou mais elementos. Então, os elementos são os objetos que compõem os conjuntos. Tá. E a gente tem também a relação de pertinência, que é o elemento pertence ao conjunto. Do tipo, se eu tiver as vogais A, E, I, O, U, essas vogais eu posso representar elas tanto nessa maneira, na escrita de conjuntos, quanto utilizando um diagrama chamado diagrama de Venn, que é por meio de um desenho A, E, I, O, U. Quer dizer que a coleção das vogais estão dentro do diagrama, estão dentro do conjunto. Eu vou colocar como, por exemplo, uma letra K. Então eu vou escrever primeiro que o A pertence ao conjunto azão, que é o conjunto das vogais. E esse Ezinho significa pertence. E eu vou escrever aqui, por exemplo, a letra K, que não é vogal, não pertence ao conjunto A. Então, esse E cortado é não pertence. Não pertence. Tá. A gente tem alguns conjuntos especiais. Por exemplo, o conjunto unitário. O conjunto 1 é o conjunto unitário, que é somente um elemento. Um elemento. O conjunto vazio é um conjunto. O conjunto vazio é um conjunto que não possui elemento nenhum. Então eu posso representar ele tanto por esse símbolo, quanto por duas chaves, sem nenhum elemento dentro, ou representar ele com uma contradição, do tipo, pega todos os elementos x, tal que esse x é um número, e esse número é ímpar. E esse número é múltiplo de 2. Quantos ímpares múltiplos de 2 existem? Nenhum. Ou seja, x é ímpar e múltiplo de 2. Impossível, não tem nenhum número com essas características. Ou seja, a gente caiu numa contradição. Então, para esse conjunto vazio, a gente pode definir dessa maneira também. E o conjunto universo é o conjunto de todos os elementos de um determinado assunto. Então, vou colocar aqui que são os elementos de um assunto. Do tipo, eu posso escrever o conjunto universo sendo todos os elementos x, tal que esse x tem uma propriedade P. Tudo bem? Então, por exemplo, o conjunto universo do meu exemplo anterior, que são as vogais, eu poderia considerar como sendo o próprio alfabeto, que é um conjunto maior e tem as propriedades que são ser letras. Tudo bem? Ainda nos conjuntos especiais, a gente tem os conjuntos que são iguais. A gente usa letras diferentes, mas que são iguais. Isso é, um A é igual a B, C e somente C, quer dizer, isso aqui, esse símbolo significa C e somente C. Esse outro que eu escrevi aqui significa qualquer. E o que eu ia continuar. A é igual a B, C e somente C, qualquer elemento, qualquer x que eu pegar, e esse x pertencer a A, ele vai pertencer a B. Ele vai pertencer a B. Ou seja, o que eu estou escrevendo? Que todos os elementos são iguais. Por exemplo, volta lá no meu exemplo das vogais. Se eu tiver
a seguinte propriedade. Eu quero um conjunto com todas as vogais. Tá. Vou pegar um outro conjunto com outra propriedade, que é, eu quero um conjunto de letras tal que não tenha consoante. Sobra pra gente só as vogais, ou seja, os dois conjuntos são iguais, são os mesmos conjuntos. Tudo bem? Sobre subconjunto, vamos falar um pouquinho sobre subconjunto. Subconjunto é um conjunto dentro de outro. E em vez de usar o nome pertence, a gente vai usar esse Czinho aqui estilizado, esse Czinho aqui, que significa está contido. Então esse Czinho é está contido. E, claro, Bzinho, este, está contido dentro do grande Azinho. E Czinho? Está contido dentro do Azinho? Ah, não está contido, não está dentro. Então eu vou escrever que C não está contido em A. Então, esse C estilizado é nada mais do que não está contido. Tudo bem? Pessoas, qual que é a definição que a gente usa para escrever sobre um estar contido no outro? Tá? A gente vai falar que para qualquer x que eu pegar, esse x pertencendo a B, então o x vai pertencer a A. Ou seja, se eu pegar um elemento aqui, xzinho, esse x pertence a B, ele está dentro do conjunto B. Mas esse x, ignora o conjunto B por um momento. Esse x, se eu ignorar, ele vai pertencer a A também, né? Ele está dentro do conjunto maior, que é o A. Tudo bem? Então, sobre subconjuntos, a gente tem isso. Vou falar agora as propriedades. Por exemplo, o vazio, o subconjunto vazio, está contido em todo mundo. Do tipo, pega um elemento dentro do vazio. Ah, pera, é o vazio, não tem elemento. Então, todos os elementos que estão no vazio estão nesse conjunto A, ou em qualquer outro conjunto? Sim, o vazio possui todos os elementos dentro de qualquer outro conjunto, já que ele não tem elementos. Então, essa é uma primeira propriedade. Segunda, o conjunto A está contido dentro do próprio conjunto A. Tipo, pega um elemento, um conjunto. Pega todos os elementos desse conjunto. Todos os elementos estão contidos dentro desse conjunto? Sim, né? Por quê? Todos os elementos já são parte do conjunto, já pertencem no conjunto. Então, um subconjunto é o próprio conjunto, um subconjunto dele mesmo, né? Agora, a terceira propriedade. Eu tenho que B está contido em A e A está contido em B. Só pode acontecer isso se o A for igual ao B. Como assim? Pega, por exemplo, vou fazer um desenho. O B está aqui, o A está aqui. Agora eu vou fazer o contrário. O A está aqui e o B está aqui. Como é que eu posso falar que essas duas coisas acontecem ao mesmo tempo? Ué, é só falar que o tamanho, literalmente, o tamanho do B e do A são iguais. Ou seja, a quantidade de elementos que a gente tem dentro do B e a quantidade de elementos que a gente tem dentro do A são iguais. E detalhe, como um está dentro do outro, os elementos são iguais. Ou seja, o A vai ter que ser igual ao B. As duas coisas são iguais. Tudo bem? E, como propriedade 4, eu tenho que o A está contido em B. E eu vou ter que o B está contido em C. O que eu posso concluir? Vamos colocar A está contido em B. Agora eu vou fazer de outra cor. Eu vou falar que o B, então o A contido em B, está em azul. Agora, o B contido em C, eu vou colocar aqui B contido em C, que é o B, né? Contido em C. Quer dizer, B contido em C, beleza. Mas o que eu posso concluir? Eu posso concluir que o Azinho está contido dentro do C. Então, o A está contido em C. Tudo bem? Então, sobre subconjunto, propriedade, era isso.
Agora eu vou falar do conjunto das partes para vocês. O que é esse conjunto das partes? Esse conjunto das partes nada mais é do que um subconjunto especial. Ele é um conjunto formado por todos os subconjuntos possíveis de um determinado conjunto, de um conjunto original. Formado por todos os subconjuntos do conjunto original. Ou seja, se eu pegar, por exemplo, um conjunto A, o conjunto das partes, a gente utiliza desse P estilizado, qual que vai ser o conjunto das partes? O conjunto das partes vai ser todos subconjuntos. Então eu tenho o subconjunto unitário 0, o subconjunto unitário 1, o subconjunto unitário 2, o subconjunto 0,1, o subconjunto 0,2, o subconjunto 1,2, o subconjunto 0,1,2, porque é todo mundo, e o subconjunto vazio, porque pelas propriedades lá, pela primeira propriedade. Pessoas, qual é a quantidade de elementos que um subconjunto, ou um subconjunto não, que um conjunto das partes possui? Primeiro eu vou determinar que n, entre parênteses, é o número de elementos de um conjunto. Então, número de elementos. Por exemplo, se eu pedisse para vocês, qual que é o n de A? O número de elementos do conjunto A. Tenho 1, 2 e 3. Se eu pedisse qual é o número de elementos do conjunto das partes? Daí tem que contar. 1, 2, 3, 4, 5, enfim. Pessoas, o número de elementos do conjunto das partes de qualquer conjunto vai ser 2 elevado ao número de elementos desse conjunto. Como assim? Quantos elementos eu tenho? Já falei para vocês que o primeiro conjunto, o conjunto original, eu tenho 3 elementos. Quantos elementos eu tenho no conjunto das partes? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho 8 elementos. Pessoas, vê se dá certo aqui. Então, 8, que é a quantidade de elementos do número das partes, que é o número de elementos do conjunto das partes, vai ser igual a 2 elevado ao número de elementos do conjunto original. 2 elevado a 3. Peraí. 2 elevado a 3 é 8 mesmo, então até que 8 é igual a 8. Ou seja, vale. Tudo bem? Então, a quantidade de elementos a gente sempre determina por 2 elevado ao número de elementos do conjunto original. Tá? Sobre união e reunião. União nada mais é do que todo mundo junto. Então, qual que é a união de A e B nesse formato aqui? É tudo isso aqui. Qual que é a união de A e B nesse formato? Tudo isso aqui. Qual que é a união de A? Eu vou pegar todo mundo do A e pegar todo mundo do B. Tudo bem? Então, a união, o que ela quer? Ela quer todo elemento, tal que esse elemento pertence a A ou pertence a B. Ou seja, eu tenho uma limitação de... limitação nenhuma, né? Eu tenho todo mundo junto. Primeira propriedade. Se eu pegar A união com A, concorda que vai ser o próprio A? Do tipo, pensa que eu sou um conjunto. Eu falo, vamos. E vamos. E saio junto comigo mesmo. Tipo, eu tô me unindo comigo mesmo. Vai sair só eu. Então, isso é meio intuitivo. Agora, pensa comigo a segunda propriedade. A união com vazio. Concorda que vai ser também o próprio A? Tipo, pode pensar matematicamente que pega todos os elementos do conjunto vazio. Não tem ninguém. Ou seja, sobra apenas o conjunto A. Ou, de novo, volta, eu sou um conjunto. Eu vou dar a mão pro vazio, vou dar a mão para ninguém e vou sair andando. Com quem que eu vou sair? Comigo mesmo. Ou seja, vai sobrar só o conjunto A. Tá, terceira propriedade. Terceira propriedade, eu tenho que A união com B é a mesma coisa que B união com A. Quer dizer, tanto faz a ordem com quem eu estou pegando. Qual é a união que eu estou pegando. Tudo bem? A quarta propriedade, eu vou ter que A união com B, união com C, vai ser igual a A união com B, união com C. Quer dizer, tanto faz quem eu faço primeiro.
vou mostrar para vocês. Do tipo A, B e C. Pega A união com B. Ah, eu tô pegando A união com B, todo mundo aqui. Agora, pega o que eu peguei já e une com C. Ah, quem eu peguei já, vou ter que pintar quem eu já peguei e pintar o C agora também. Ou seja, eu peguei todo mundo, né? Agora eu vou fazer o contrário. Vou ter A, vou ter B, vou ter C. E agora eu vou pegar primeiro B união com C. Ah, B união com C vai ser isso aqui. Ah, e se eu unir com A agora? Ah, se eu unir com A, ele vai ficar todo mundo. Ou seja, tanto faz quem eu pego, porque no final todo mundo vai estar pintado. Então, a ordem que eu faço as coisas não me importa. Beleza? Sobre a intersecção agora, pessoas. Intersecção, a gente pode chamar só de inter e usar esse símbolo. Mas a intersecção é o que acontece quando eu tenho os elementos dos dois ao mesmo tempo. Tipo, aqui nesse desenho, o A inter B vai ser esse pedaço aqui. Ah, e nesse exemplo? Ah, vai ser exatamente o Azinho. E nesse exemplo? Ah, nesse exemplo, quem que tá junto? Ninguém. Se ninguém tá junto, vai ser o conjunto vazio. Ou seja, se eu for definir matematicamente, a intersecção, ela é todo elemento x, tal que esse x pertence a A e x pertence a B. Então, x tem que pertencer aos dois ao mesmo tempo para fazer parte da intersecção de A e B. As propriedades. De novo, eu vou ter que A inter A vai ser o próprio A. Tipo, todos os elementos de A pertencem aos elementos de A? Sim. Ou seja, todos os elementos. Sobra só o conjunto A. Se eu agora unir, interceder, fazer intersecção, A unir intersecção com o universo, concorda que vai ser o próprio A também? Pega, independente do universo que você pegue, pega um conjunto. Faz a intersecção dele com qualquer outra coisa. Como ele é subconjunto, só vai sobrar ele mesmo. A gente cai nesse caso aqui, né? Nesse desenho aqui. Tudo bem? A terceira propriedade. Terceira propriedade, eu vou ter que A inter B é igual a B inter A, que é a mesma justificativa do anterior. Então não vou me alongar muito. Quarta propriedade. A inter B, fazer primeiro, inter C, vai ser igual a A inter B inter C. Ou seja, de novo, também não vou me alongar, vai ser a mesma coisa do que eu fiz como justificativa para o anterior. Porque eu vou estar tomando primeiro A inter B, depois eu faço essa ligação com o C. Depois eu pego o B inter C e depois eu pego essa ligação e coloco o inter A. Quer dizer, todos os elementos que tem que estar em A, B e C, que tem que pertencer a B e C. A quinta propriedade, ela vai ser de A inter B. Se o A inter B for vazio, eu vou ter basicamente esse desenho aqui. Eu vou ter esse desenho aqui de cima, né? Se o A inter B for vazio, e esse desenho, são chamados conjuntos disjuntos. Tudo bem? A diferença entre conjuntos agora. A diferença entre conjuntos eu vou ter que x, tal que esse x pertence a A e não pertence a B. Ou seja, se eu pegar, por exemplo, esse primeiro desenho, ele tem que pertencer a A, mas não pode, de maneira alguma, pertencer a B. Ou, por exemplo, esse segundo desenho. Ele pertence a A, mas não pode, de maneira alguma, pertencer a B. Ou esse desenho. Pertence a A, todo mundo, né? Porque agora não tem intersecção. E esse desenho? Mas o A é subconjunto do B. Existe algum elemento de A que está fora? Não. Ou seja, o A, esse desenho aqui vai ser o vazio, a diferença deles. Tá? Então, os elementos, a diferença é os elementos de A que não pertencem a B. Tudo bem?
agora a gente vai falar sobre o complementar de um conjunto. Complementar a gente pode representar tanto dessa maneira, quanto dessa maneira, quanto dessa maneira, mas o que ele significa de fato? Vai ser o conjunto universo menos a diferença do conjunto universo com o próprio conjunto A. Ou seja, se eu for representar no desenho, ele vai ser mais ou menos isso aqui, né? Vou representar no desenho, vou pintar. Ele vai ser essa parte aqui, né? Tudo isso aqui, pintado em azul, seria o conjunto complementar do conjunto A. Ou seja, eu pego o universo, tiro o A, sobra quem está pintado. Tudo bem? Vou mandar um exercício pensando em vestibular, pensando em como o vestibular cobra. Esse exercício é um pouco mais simples do que é cobrado no vestibular, mas é para a gente entender e entender como ele cobra e entender que às vezes toda essa teoria não é tão... Agora eu vou fazer o exercício, e esse exercício eu me baseei em alguns vestibulares, ele é uma versão um pouco mais simples, mas é para entender como ele cobra, como os vestibulares cobram a partir de conjuntos. Eu vou desenhar primeiro, para justificar as coisas que eu estou fazendo. Desenhar um pouco maior só. Aqui seria o conjunto A e aqui seria o conjunto B. Então aqui é A, aqui é B. Primeiro, eu tenho 50 alunos em uma escola de idioma, sei lá, de escola particular, enfim, não sei. Em duas matérias, matemática e português. Desses 50, 30 fazem matemática. 10 fazem ambos, fazem matemática e português. E a pergunta dele é para quantos alunos fazem somente português? Se 10 pessoas fazem ambos, e aí é que está a dica desses tipos de exercício, é fazer o desenho das bolas, dos conjuntos, e, mais do que isso, sempre começa pela informação que está aqui no meio, que é a intersecção, que é quem que faz matemática e quem que faz português. Quem faz ambos ao mesmo tempo? Quem faz ambos, eu tenho 10 alunos. E quantos alunos fazem? Então, essa informação eu já usei. Quantos alunos fazem matemática? 30 fazem matemática. Mas vocês concordam que eu já tenho que 10 fazem matemática? 10 já estão aqui dentro? Ou seja, para que 30 façam, eu preciso de 20 que façam só matemática. Para português, agora ficou fácil, né? Porque eu tenho uma quantidade X e eu sei que se eu somar todas as quantidades, precisa ser igual a 50, né? Ou seja, eu vou somar 20 mais 10 mais X. X tem que ser igual a 50. Ou seja, fazendo as continhas, X tem que ser igual a 20. Aí você vai, todo alegre pimpão, na alternativa A, tá lá 20, você assinala e parabéns, você errou. Por quê? Atenção na hora de responder os exercícios. Pessoas, quantos alunos fazem português e não só português, ou somente português, ou apenas português? Ele quer quem faz português. Quem faz português é todo mundo que está aqui dentro desse conjunto. E todo mundo que está dentro desse conjunto são 20 que fazem apenas português e 10 que fazem português e matemática. Ou seja, eu vou ter 20 mais 10, eu vou ter 30 alunos que fazem português. 30 alunos que fazem português. Tudo bem? Entendido? Valeu, falou, até mais.